Eu queria saber mais sobre o El Salvador, até fiquei de ir lá. Eu o time tenho do Bukele me chamou lá uma vez, Vale a pena. A gente foi lá. Eu fui com um grupo de parlamentares Foi, e a né? gente visitou 2 presídios. Um deles, o famoso Secote, que é o Centro lá de Combate ao Terrorismo. Ele, basicamente, antes de fazer tudo o que ele fez, ele teve que consertar um problema político. Ele foi eleito presidente e elegeu a maioria esmagadora do Congresso. Lá é unicameral. Então, se não me engano, ele dos 84 cadeiras... Agora reduziu, né? Mas antes eram 84 cadeiras, eles tinham a maioria de 63, 64. Quando o Supremo Tribunal derrubou um decreto do Bukele durante a pandemia, o Bukele mandou um expediente para o Congresso e fez de maneira constitucional o impeachment dos 5 ministros do STF, mais o PGR, numa tacada só, em 48 horas. Quando ele fez isso, o que acontece? Eram 2 poderes, era o executivo e o legislativo contra o judiciário. E ele tinha a maioria no Congresso, no legislativo. Depois foram nomeados uma nova composição do STF. Quando ele conseguiu fazer isso, alinhar os poderes, aí ele começou a fazer um monte de reforma. Ele reformou a lei das telecomunicações. Então hoje um presídio de El Salvador, ele não tem sinal de internet, porque a operadora, a Vivo, a Oi, a TIM, elas fazem um bloqueio do sinal de internet naquele presídio. E se não fizerem, tem uma multa milionária. E quase todo dia tem fiscalização para ver se tem ou não tem sinal no presídio. Então olha só, uma das coisas que ele fez. Ele construiu novos presídios, ele dobrou o efetivo das Forças Armadas, ele dobrou o efetivo das polícias, aumentou o das Forças Armadas, dobrou o salário dos policiais, deu ordem para as Forças Armadas começarem a repelir o tráfico. Tem uma rota de cocaína que pega aqui dos grandes produtores, Colômbia, Peru, Bolívia, que vai por mar e vai bordeando a América Central até entrar no México, e do México atravessa as fronteiras norte-americanas, ou no submarino também, ou por terra. Esses navios passavam beirando El Salvador. El Salvador não era o destino. Mas com a ordem do Bukele, com as Forças Armadas melhores equipadas, estimuladas, melhores salários, começou a ocorrer um combate. Hoje em dia, para quem tem noção do mapa da América Latina, esse navio de cocaína, ele não está mais passando pela borda, do Pacífico da América Central. Ele sai, ele pega Equador, vai lá por fora, por Galápagos, para depois subir para o México. Porque eles têm a certeza que se passar por El Salvador, não tem desenrole. Os caras estão pegando muita cocaína lá. E não teve ordem do STF? Lá não teve ordem do STF porque eles fizeram impeachment dos 5 ministros do STF que tem lá. Quando eu falei... Do Congresso, né? Do Congresso. Constitucional. Quando eu tuitei isso daí... Quem foi que fez impeachment do STF? Agora foi o Chile, eu acho. O Chile fez o impeachment de um ministro do STF. Não vi. Mas quando teve isso daí, eu tuitei falando desse caso, o Rodrigo Maia, então presidente da Câmara dos Deputados do Brasil, veio me criticar. Olha, isso daqui é um absurdo, é antidemocrático. Eu falei, antidemocrático não, cara, tá na Constituição dos caras. É equilíbrio de poderes. O STF derrubou uma política de saúde pública do presidente. O presidente viu um exagero, viu um crime de responsabilidade e mandou pro Congresso analisar. O Congresso fez o seu juízo político, que é uma casa política, e julgou por retirar os 5 ministros do STF e o PGR. Então, foi um sistema ali constitucional onde foi usado freios e contrapesos da Constituição de El Salvador. E tanto o Bukele tem moral que ele foi reeleito com quase 90% dos votos. E tem quase a unanimidade do Congresso Nacional. Você imagina o Congresso Nacional, 513 deputados, 81 senadores, o Bolsonaro elege 500 bolsonaristas e 78 bolsonaristas no Senado. Eu acho que é até perigoso. Vai entrar em outra discussão. Concordo, mas esse é o cenário. Não, eu não gostaria de eu como presidente. Essa é a fotografia de El Salvador. Eu não gostaria, não é perigoso por ser o Bolsonaro. Eu não gostaria de eu como presidente, ter um congresso dessa forma. Porque o check and balance é inclusive pra gente, né? Mas não precisa estar tanto pro lado de lá também, né? Não, eu acho que não precisa estar tanto pro lado de lá. E, assim, a moral da história que eu tava falando só pra amarrar essa questão do narcotráfico é que ainda é capaz dos americanos prestarem atenção na questão do narcotráfico no Brasil. Porque isso tá virando um assunto muito sério, cara. A situação do crime organizado, do problema da violência, e não só da violência, do crime organizado não violento, tá se tornando uma coisa impressionante no Brasil. Tem mais ou menos 10 anos que eu deixei de morar no Brasil, e eu acho que a situação piorou muito desde que eu saí. Então tô lindo com os meios de reação. A polícia, cara, você imagina ser policial no Rio de Janeiro, cara. Cara, eu acho impressionante. Não, tem que dar um prêmio. O cara que faz um concurso pra ser PM no Rio, pra ser policial civil do Rio, pra ser agente penitenciário do Rio, esse cara tem que ganhar uma medalha.
Assim, é inacreditável. O cara luta contra tudo e todos, e fazendo certo, o cara ainda pode acabar na cadeia. A depender de como é que as coisas aconteçam. Eu fico acompanhando aquele... Não sei porque meu Instagram adora me mostrar a história do Rodrigo Pimentel. Ah, tá. E, cara, as coisas que ele fala são impressionantes. Ele fala de uma dessa aí do pessoal da